aqui, sou professor da casa, me sinto super à vontade e feliz de estar aqui na FIA. Obrigado pela FIA por de novo abrir esse espaço pra gente. Um prazer, vários amigos, vários rostos aí antigos de negócio aí ao longo dos últimos 3, 4 anos. Minha jornada é bem mais breve do que a do Marcelo. Essa história aí de não sei quantos anos que o Fred falou, achei que foi muito exagerada. Mas é bom rever os amigos. Só para vocês terem um pouco de background, eu comecei nas consultorias, tive uma passagem na indústria e tô desde 2011 empreendendo aí junto com o Fred, que é meu parceiro aí, um pouco parecido ali com a história. A gente começou numa startup de tecnologia, na leva do Marcelo, mas a gente faltou ali um pouco de cabelo branco, tomamos uma surra, abaixamos a cabeça, fomos de novo empreender na agência, aí num negócios com o nosso capital, com o nosso risco. A agência cresceu, a F2, tem aí 120 pessoas, várias contas, o negócio foi bem. E aí, há uns 2 anos atrás, o bicho do empreendedorismo mordeu de novo, não se seguramos e criamos uma nova empresa chamada Gaspers.ai, que é uma empresa focada em inteligência artificial, muito juntando o que a gente aprendeu, o que a gente sabe e pegando essa questão de IA, focada no marketing e comercial, que são as áreas que a gente domina. É isso. Pode passar, Malu, por favor? Eu dividi minha apresentação em 2 blocos. Eu tenho 20 minutos, Fred? Tá bom. Eu dividi em 2 blocos. Eu vou falar sobre agentes de IA, tá? Que é um subcampo da inteligência artificial, mas acho que talvez o que está mais quente é o que está bombando, é o que está sendo discutido. Então eu dividi em 2 pedaços. Na primeira parte, nos primeiros 10, 15 minutos, eu vou introduzir um pouco o tema, pôr a gente na mesma página, e depois nos próximos 15 eu vou mostrar um pouco o que a gente está fazendo na prática, os resultados. Porque uma das dificuldades que eu sinto é que tá todo mundo querendo usar IA, muito se fala de IA, mas na hora que você desce lá no dia a dia mesmo e vai olhar na prática, você vê muitas aplicações pontuais. Eu uso o ChatGPT para me ajudar como um top partner. Eu crio uma imagem no Midjourney. Eu ouvi dizer que alguém faz isso, mas eu vejo ainda poucas coisas na operação, porque o que move nossos negócios? O dia a dia da execução. É ali que se ganha ou que se perde o jogo, como colocaram. Então, eu tenho sempre tentando falar, gente, tá bom, tem a IA aqui na nuvem, mas e aí? Para melhorar meu fluxo de pedido comercial, para aumentar a produtividade da agência, para vender mais consórcio, o que a gente está fazendo? Eu vou mostrar alguns exemplos e contar alguns exemplos práticos. Beleza? Vou compartilhar a apresentação no Zoom. Tá ótimo. Começamos agora também no PPT. Salve aí, pessoal do YouTube. Aqui, puta, por que você está falando de agentes de IA? Na verdade, não sou só eu. Olha que dado interessante. Esse gráfico aqui confuso ali da direita, mas ele mostra dos assuntos de inteligência artificial que foram falados em earning calls. Earning calls são reuniões que as grandes empresas de capital aberto têm que fazer trimestralmente. Então você vê que a linha verde, no Q4, ou seja, no último trimestre de 2024, a palavra agentes de IA aumentou em 330%. Por quê? Porque as grandes empresas já entenderam que é ali que vai ter ganho de eficiência, ganho de produtividade. Essa é a agenda que está nas grandes companhias. E um dos desafios que a gente tem aqui no Brasil e também na nossa economia é como é que a gente faz para usar IA sem ser a GE, sem ser a Siemens? Putz, mas eu sou uma indústria de implante dentário em São Paulo. Eu sou um pequeno varejo, eu sou uma agência de publicidade média, grande. Então, também, essa tecnologia, a gente, enquanto sociedade mesmo, deveria adotar para gerar mais riqueza e não ficar sendo só o consumidor de tecnologia. O que é o agente de IA? Qual que é a diferença, Felipe? Eu nem sei direito o que é inteligência artificial, você já está falando do agente de IA. O que acontece? Quando a gente usa os softwares mais comuns, que são ChatGPT para texto, que eu sou o usuário, eu vou direto no modelo, que no caso ChatGPT é um LLM, um Large Language Model, um software, e faço uma pergunta, e fico interagindo igual o Marcelo comentou. Faço uma pergunta, faço outra pergunta, e vou e volto. Esse modelo, ele foi basicamente treinado com conhecimento disponível na internet, que é coisa pra caramba. Ele é bem inteligente, se a gente puder colocar assim. Só que quando você desce no problema da indústria dentária do interior de São Paulo, ela tem um conjunto de dados, uma necessidade específica, um cenário específico, que aquele conhecimento amplo da internet não vai resolver o problema. E aí que começa o pulo do gato. Por quê? Quando eu tenho um agente, eu ganhei 2 coisas que fazem muita diferença.
A primeira é que eu posso colocar um conjunto de dados específicos, secretos meus, dentro desse modelo de maneira muito simples. Então, que dados você está falando? Por exemplo, o meu backlog de vendas ou de pedidos, os dados da performance da minha campanha digital, a minha pesquisa de mercado. Tudo isso eu posso transformar numa memória ou num conjunto de testes para esse agente. E esses dados não estão disponíveis na internet. Além disso, eu consigo agora fazer ações. O que é ação? Por exemplo, a gente está discutindo, a gente tem um grande varejista. Putz, a temperatura, o clima, influencia no que ele deveria colocar na promoção. É o clássico, né? Choveu muito, tem que vender guarda-chuva. Puta, então, isso não funciona ainda muito bem no ChatGPT. Eu vou fazer uma conexão direta para ele ir lá na base do clima-tempo, pegar a previsão do tempo, olhar em relação à minha lista de produtos disponíveis, usar o treinamento, a lógica que eu coloco nele, para que ele faça a minha sugestão de produtos que deveriam estar na home do meu e-commerce amanhã. E eu vou receber um e-mail às 7 da manhã com essa sugestão. E aí depois eu decido ou não. Então esse é um caso concreto que nós estamos discutindo como fazer. Então o agente ele muda, porque ele sai de uma interação simplesmente de uma inteligência genérica, que é muito legal, mas ele começa a entrar no desafio daquela empresa. E aí a gente tem discussões com consórcio, empresa de granito, varejista, não importa. Porque no fim, e é legal ouvir, né, as pessoas conectar com o que eles estavam falando, né? Onde que está pessoas, processos e dados, né? O agente de IA junta essas coisas. Por quê? Isso aqui eu peguei agora à tarde de outras apresentações de outras pessoas. Que muito do conhecimento de ponta está nos Estados Unidos. Então, desculpa aí os slides em inglês, tá, gente? Fiz ali. Eu olhando aqui, olha esse cara, ele está falando que ele vai ter uma base de dados, ele vai ter arquivos locais, ele tem sensores, por exemplo, medindo temperatura, medindo distância que aquele caminhão andou, e vai ter APIs para se conectar com outras plataformas. Tudo isso vira massa de dado para esse agente trabalhar. Então a gente vai pular desse chat GPT genérico para um conjunto de modelos treinados para a sua empresa, para o seu departamento. Esse slide, eu estava hoje falando, mas como que eu explico para as pessoas a diferença entre o que é IA generativa, que é o Midjourney, que é o ChatGPT, para IA dos agentes, né? Então, primeiro, quando a gente fala na IA generativa, a gente está muito falando de criação, né? Criação ou reflexão. Mas precisa de você interagindo ali. Quando você fala dos agentes, já começa a ter ações autônomas, com decisões tomadas de maneira autônoma. A autonomia muda. O ChatGPT é 100% dependente do Marcelo dar um input. O agente que a gente está criando para chegar lá, todo dia de manhã ele vai disparar o e-mail. Putz, mudou. Com parâmetros que a gente definiu, mas que na empresa do Felipe não é o mesmo da empresa do João. O poder de adaptar é diferente. Ele consegue tomar ações diferentes. Então, o agente ele consegue operar sem a supervisão humana num primeiro momento. Vocês vão ver o exemplo que eu vou mostrar para vocês. A gente ainda acha que é necessário uma revisão, tá? Na prática. Mas é diferente no nível de supervisão humana. O que a gente está fazendo, Felipe? Isso aqui era teoria até agora. O que você está construindo, né? Junto com seus colegas? A gente tem uma tecnologia própria que chama Gaspers.ai, que é um orquestrador, tá? Ele vai conectar as pontas. Na prática, a gente começou a criar vários agentes especializados. Então, cada marca da agência F2 tem lá pelo menos 5 agentes. Vai ter um planner de social media, vai ter um redator, vai ter um revisor de SEO, vai ter o cara que otimiza a mídia, vai ter o controller financeiro. Mas por que você está fazendo vários? Porque o agente ele tem que ser específico. Específico por quê? Porque o conjunto de dados que ele recebe, o conjunto de treinamento que a gente dá é específico. E olha que louco, ele replica as nossas equipes humanas. O cara que é o redator, ele tem um skill set, ele tem um conjunto de conhecimentos muito diferente do analista de mídia. E eu já me antecipando, a gente está criando parceiros para cada uma das nossas pessoas. A IA, ela é copiloto, o humano é o piloto ainda. O agente está só dando um passo a mais nessa direção. E aí o Gaspers faz com que a gente precise de uma interface de tecnologia, por quê?
eu preciso me conectar nas bases de dados. Num Google Analytics, num Google Ads, num CRM da vida. Eu preciso ter modelo, eu preciso estar conectado na OpenAI, por exemplo, ou no DeepSeek, que são os modelos de reasoning. O cérebro da coisa, nós não vamos fazer aqui no Brasil. Já era, gente, esse é um jogo que nós já perdemos. Esse é um jogo igual browser de internet, vai ter 3, 4. A questão é o que a gente constrói. Então, isso aqui vai vir de fora, beleza, tá tudo bem, o cérebro da coisa. Só que a gente, se entender como criar esses modelos, esses agentes com os nossos dados, vai ganhar muita produtividade. Passa mais uma. O que a gente aprendeu pragmaticamente? Primeiro, quando você fala de agente, você precisa ter um caso concreto. Não dá para você falar assim para mim: ah, Felipe, eu quero um agente que vai resolver minha área de marketing. A área de marketing ela é composta por muitos profissionais. Um departamento de marketing. Tem alguns CMOs aqui na sala. Então é a mesma lógica. Quando você pensar no agente, um jeito fácil é de você pensar numa função. Você tem o cara que escreve texto de SEO. Ele é diferente do meu redator publicitário. Dá para pôr na mesma pessoa a função? Dá, né? Dá para ter o pato. Mas nesse caso é melhor você ser especialista. Então você tem que ter clareza do que você quer. Outro exemplo que a gente estava trabalhando lá, a gente vai para um cliente discutindo otimizar a fila de pedido comercial dele. Uma coisa super tática, mas ele falou, puta, todo dia a gente gasta 1h30 para começar o dia com esse problema. Então você tem que ter muita clareza do caso de uso. Depois você tem que escolher o conjunto de dados que responde àquele caso de uso. Melhoria contínua. Porque não adianta fazer o agente. Quem trabalha comigo sabe que eu estou há 1 ano e meio passando nervoso. Porque o negócio vai, mas não funciona muito bem. Aí o usuário fala, pô, isso aqui tá uma bosta, Felipe. Eu fico puto, né? Eu falo, miserento. Em vez de você reclamar, você tem que vir aqui e mudar o quê? O treinamento que a gente está dando pro agente de IA. Eu tenho feito várias reuniões com os redatores, né? Vamos pegar esse exemplo. A lógica, quando você está na lógica ainda inteligência artificial 1.0, você só vai pensar em prompt. Ah, preciso melhorar meu prompt. Ó, já está fora de moda. Desatualizou. Porque o próximo passo é treinar o seu agente de IA. Você escreve um documento com o que ele tem que fazer, então o exemplo das regras. A gente agora, cada cliente tem pelo menos umas 5 páginas de cartilha de redação. Do's and don'ts. Quais hashtags usar, quais palavras pode, quais que não pode, o que o cliente odeia. Isso estava tudo na cabeça do redator. Passou para um documento de texto. Quando o output da inteligência artificial não é o que a gente quer, o que a gente fazia? Ia no prompt e escrevia, revise o texto. E eu falo para os redatores, não é esse o processo. Volta na cartilha de redação, relê ela. Tava lá escrito que tinha um limite de 4 hashtags? Ah, não tava. Então. Porque tem algumas coisas que a gente pede para a inteligência artificial e recebe um output genérico. Por que o output é genérico? Porque o cérebro que está ali por trás é genérico, ele treinou na internet. Só que a MERS é bem legal e eles têm um monte de regrinhas. Então, por exemplo, caso real, se eles falam assim, ah, a gente usou um produto no rosto da pessoa que, sei lá, melhorou a elasticidade. Aí, sabe o que tem que acontecer? No post, tem que vir um rodapé lá e falar assim, ó, segundo a pesquisa de 2016 no Medical Journal, blá, 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 tem evidência disso, letra fina. Imagina o redator. É um Excel, gente. Tem um Excel assim, se falar tal coisa é a pesquisa número 72. Se falar tal coisa é a pesquisa 45. E se a gente erra como agência, estala o chicote. Porra, compliance, nós já falamos, tá aí. Só que o ser humano que tem que fazer isso é difícil na prática. E aí a máquina faz bem, se eu tiver os dados corretos. Porque aí ela vai olhar, putz, ele está falando, sei lá, de elasticidade da pele do rosto. Ah, é a pesquisa 72 e a 74. E aí, o redator criativo não tem que se preocupar mais com isso. Mas sim no gatilho da peça, na criatividade, no gancho, no público-alvo. E a gente ganhou produtividade, tomou menos erro, menos refação. Só o último. E esse que é não menos importante, a infraestrutura de dados. Não adianta, eu vou subir uma base de Excel. Ah, beleza. Só que amanhã já está desatualizado. Para quem trabalha com marketing digital, para quem trabalha no comercial, o dado
Então a gente precisa criar uma infraestrutura de dados que de maneira automática o dado fique disponível para que o agente use aquele dado. De venda, de lead, de pedido, de Google Ads, etc. E isso é trabalhoso. Esse desafio 4 ele é muito maior do que a gente imaginava. E é aqui que entra onde também a nossa visão de negócio para o Gaspers muda. E até foi legal ouvir o Marcelo também nesse ponto. Não vai ser assim, plug and play, use a inteligência artificial. Vai precisar de uma equipe de pessoas que pega na mão e fala assim, vem aqui que eu vou te mostrar o caminho. ChatGPT tá de graça ou tá pago para todo mundo. Quais empresas adotaram de maneira sistemática? Poucas. Porque não é tão óbvio. Então você precisa de uma camada de serviço para ajudar nessa implementação. Eu tentei 8,5, ele me deu. E na prática, o que a gente está fazendo? Me mostra um exemplo, vamos lá. Esse aqui é um dos meus favoritos. É o agente de mídia, BI, eu que sou mais chatão, chamo ele de controller. Fred odeia o nome, mas eu gosto. Imagina, olha os perrengues que a gente já passou, casos reais. Chega numa segunda-feira na agência, há uns anos atrás, e alguém fala assim pra mim, então a gente tem um problema, a gente estourou em R$26 mil a conta do cliente. Que por acaso tá nessa sala, virou amigo, né? Depois desse perrengue. R$26 mil, imagina, eu não tinha um puto na época. E você chega segunda-feira, sabe o que aconteceu? Era quinta, era feriado, o cara tinha que colocar um orçamento de R$100 depois de, sei lá, 1.000. Acontece. E nós vimos só na segunda. Então esse é um trauma que eu carreguei, eu falei, eu vou resolver isso um dia. O que nosso agente faz hoje? Ele está conectado na API do Google Ads. O dado está disponível todo dia. Ele tem um serviço de e-mail treinado. E ele tem uma série de regras. E tem, por exemplo, um input que é o quê? O orçamento do cliente. Então, todo dia de manhã, o que ele faz? Ele simplesmente pergunta para ele mesmo. Está tudo bem com o orçamento? Estou falando de uma maneira simples, mas ele faz esse check. Só que ele faz em 90 campanhas em 20 clientes. E aí, de manhã, dispara um e-mail. Dizendo se eu estou abaixo ou acima do orçamento, se o CPL mudou, quais são os pontos críticos. Então, ele conectou dados, aqui tem uma infraestrutura de dados, com um conjunto de regras, relatórios que a gente criou, e ele usa, aqui a gente está no 4.0 de modelo. Então esse é um exemplo. Passa mais uma, Lu. Aqui, ó, tangibilizando isso. Conexão via API, o dado é atualizado diariamente. O Gaspers vai lá no Google Ads, traz o dado, só que ele não traz tudo. Ele traz um dataset limitado, que são os dados mais importantes, que eu defini, com o meu conhecimento, junto com o meu time. Vai lá no Meta, faz a mesma coisa. Ele cria um data lake no Gaspers. Ele cria uma base intermediária, porque não adianta você mandar o ChatGPT ler seu Google inteiro. Não vai funcionar direito. Depende do que você quer. A gente criou uma interface para o usuário cadastrar orçamento e meta, quantos leads ele quer em cada campanha, no período. E a gente criou uma regra, uma árvore de decisão de análise. Putz, vamos, exemplo prático. Na campanha A caiu em 50% o número de leads lá, de Alaris. A primeira pergunta que a gente se faz é, o orçamento caiu 50%? Ah, sim. Pô, se o orçamento caiu, então o orçamento diminuiu, a campanha gastou 50% a menos? Sim. Ah, então qual a próxima hipótese? Talvez a gente tenha uma maior competitividade e a gente está aparecendo menos nos anúncios. Verifica a parcela de impressão, verifica tal, tal, tal. Então a gente criou uma lógica de decisão que estava na cabeça dos analistas de mídia, mais a minha, e treinou o modelo com isso. Aí aqui, para vocês verem um exemplo prático, isso é um output que saiu de um relatório diário. Ele foi lá, foi na campanha e falou, ó, eu tive uma queda de CPL. Quais são as minhas hipóteses? A queda de CPL pode estar associada a uma melhoria na segmentação ou na relevância do anúncio, refletida pelo CTR. Entretanto, a parcela de impressão é baixa, que pode te sugerir uma limitação de alcance. O que eu te sugiro fazer? Ó, eu sugiro você ajustar o lance e monitorar a eficiência. Na de baixo, ele faz a mesma análise. Putz, aqui o CPL foi para a lua, estourou o custo do CPL. Quais são as minhas hipóteses? O que eu recomendo você fazer? Isso é actionable, isso ajuda o meu time. Esse cliente tem 90 campanhas ativas. 7 da manhã, o analista vai chegar, em vez de olhar 90 e ele ter que fazer mentalmente cada uma dessas etapas dessa árvore de raciocínio lógico, ele vai pegar isso daqui.
Pode ser que esteja errado. Acontece, o modelo alucina, às vezes erra e tal. A gente já está com uma taxa de erro menor. Mas mesmo assim eu tenho um ponto de partida. Isso é um caso prático, útil, que tem algo tangível. E para que isso aconteça, por exemplo, esse framework aqui, que, por exemplo, é parecido com o do iFood, fato, causa e ação, né, para quem já ouviu, a gente definiu como a gente quer o framework, o output do agente. Então, você consegue dar diretrizes. Eu quero que você gere hipóteses e ações recomendadas. Eu quero que você traga a variação do CPL de conversões. Tudo isso você vai parametrizando, e por isso que o agente que compra mídia para Lares vai ser ligeiramente diferente do agente que compra mídia para Chegular, que vai ser diferente para o outro. Essa aqui, por exemplo, essa análise, a gente compara sempre com o mesmo dia da semana anterior. Por quê? Porque nesse cliente é mais relevante comparar, porque tem uma sazonalidade de dia da semana. Então, essas especificidades tornam o seu agente, a qualidade do output, muito mais poderosa. Quais são as etapas para você criar os seus agentes? Primeiro, você precisa olhar para o que você quer. Aonde está doendo no seu negócio, no seu departamento? E aí você vai criar uma matriz de priorização, esforço, impacto, disponibilidade de dados. Vai escolher 2 ou 3 casos e vai fazer um protótipo. Num primeiro momento, o que a gente chama de protótipo sujo, ou uma POC, que você simplesmente pega ali os dados, uma planilha de Excel, junta com algumas regras, cria, e vê se o resultado, o output, tem a qualidade que você quer. Para depois você construir a infraestrutura de dados, escalar, disponibilizar e coisas do tipo. E por fim, não menos importante, você precisa treinar as pessoas. Porque apesar do agente ter o seu grau de autonomia e eficácia, nada adianta se o ser humano não usar aquele output. Por enquanto. Em alguns meses a gente já vai começar o agente a operar sistemas. Mas ainda assim vai ter uma camada de gente por um bom tempo. Pode passar, Malu. Qual que é a nossa visão de futuro? Para cada time, para cada pessoa, para cada conjunto de pessoas, você vai ter um conjunto de agentes trabalhando junto. Então o agente, um exemplo que eu gosto de trazer. É razoável para alguém hoje em dia, que é da área financeira, fazer modelo sem o Excel? Não, é descabido. É razoável para alguém que é da área do design desenhar sem um Photoshop? Não sei que seja um artista de rua, descabido. Da mesma maneira que no futuro vai ser não razoável você fazer qualquer tarefa cognitiva sem o auxílio da IA. Só que a questão é como a gente treina as nossas IAs para o nosso contexto específico. E aí que os agentes entram. Seja uma companhia de dança, uma indústria médica de prótese, uma agência, cada um tem um microcosmo e uma micro necessidade. Então você vai ter pessoas e agentes trabalhando juntos. Era isso, gente. Queria agradecer, abrir para perguntas.